Olá pessoal que acompanha o canal do Contra os Acadêmicos, tudo bem? Esse vídeo aqui é uma continuação da série dos prolegômenos, na qual abordo individualmente em vídeo a cada um dos livros daquela lista. E então, se você ainda não viu os vídeos anteriores, eu recomendo que os veja, porque é muito interessante e também vai dar uma noção mais legal do que são os prolegômenos, se você ainda não entrou em contato com eles, e também pode ser que tire alguma dúvida ou incentive você a ler algum dos livros. Também não deixe de conferir o link aí na descrição, porque ele tem aí para comprar cada um desses livros e quase sempre eles estão em promoção na livraria por serem dos prolegômenos, então não custa nada dar uma olhada. E bom, o livro de hoje, como eu já mostrei aqui, será o Didascalicon, ou Didascalicon sobre a arte de ler, do Hugo de São Vítor. E só, como de costume, para tirar da frente, só para comentar um pouco acerca do aspecto material do livro. Ele é muito bonito, a capa é belíssima, assim, ela até tem uma, sei lá, é uma textura diferente, assim, é muito gostosinho. E a diagramação do livro é maravilhosa também, é um livro que tem as folhas amareladas, ele é bilíngue e todas as notas explicativas são sensacionais para você se inteirar acerca do que o autor está falando, principalmente porque, que nem eu vou comentar, o começo é um pouco mais complicado e se você nunca entrou em contato com alguns termos, é interessante que existam essas notas explicativas aqui para poder esclarecer o que está sendo dito. E também a organização do livro como um todo é muito boa. Nesse aspecto eu acho que todo mundo vai ficar muito satisfeito em ter um livro como esse. Quanto ao conteúdo, cabe apresentar um pouquinho do autor inicialmente, como também é feito aqui na obra numa espécie de prefácio, em que é dito que o Hugo de São Vítor é um teólogo tão grande quanto São Tomás de Aquino e Santo Agostinho, além de ser um excelente educador. Ou seja, só por meio dessa comparação já é possível ver realmente o estatuto, a grandeza do autor com que estamos lidando, porque, bom, não é todo dia que se compara alguém a Santo Agostinho e a São Tomás de Aquino. E também isso fica expresso, de alguma forma, na própria escrita, na própria apresentação dos argumentos dele, afinal de contas é tudo muito claro, tudo muito organizado, nada fica obscuro, ambíguo. O Hugo de São Vítor é um ótimo expositor, sério, realmente é admirável a escrita dele. E também, além do mais, algo que vai ficar claro aqui na obra é o tipo de educação que ele está buscando visar aqui, que ele está objetivando com tudo isso que ele escreveu, que é uma educação propriamente da alma, em busca da sabedoria, né? Então, acima de tudo, já adiantando, isso aqui é uma obra educacional, tá? Mas não no sentido meio superficial que a gente tem hoje de uma obra educacional, didática e tudo mais, mas nesse sentido mais profundo. Eu vou até ler um trecho aqui que eu acho que explicita isso bem, da página 14, que está ainda nessa espécie de prefácio que eles chamaram de apresentação, visto que depois vem o prefácio do autor mesmo, que eu acho que vai deixar bastante clara essa ideia que eu estou falando. Diz aqui o seguinte, né? Um dos pontos mais interessantes a ser ressaltado na sua produção escrita, em relação à esfera pedagógica, é que Hugo de São Vítor fazia de fato o que hoje os teóricos dizem ser a grande novidade da educação contemporânea: colocar o foco do processo de aprendizado no estudante. Para Hugo, era absolutamente claro ser o aluno a causa eficiente do processo de aprendizado. Portanto, o Didascalicon não é um livro sobre como ensinar, mas como aprender. Não é sobre didática, mas a própria didática aplicada, uma verdadeira aula, por assim dizer, a todo aquele que procura percorrer este caminho que conduz à sabedoria. Ou seja, acho que isso explicita perfeitamente bem a essência da obra. Nada mais a acrescentar. E só uma última coisa antes de começar a comentar acerca de uns pontos específicos, eu gostaria de fazer um breve comentário, que é o seguinte: se você é alguém que está lendo os prolegômenos e chegou nesse ponto de entrar em contato com a obra de Didascalicon, olha, ela tende a ser um pouco mais complicada do que as outras, principalmente aqui no começo, em que ele vai fazer toda uma exposição da disciplina filosófica, de qual é o seu objeto, a sua finalidade, quais são as suas áreas e tudo mais, porque ela é um pouco mais propriamente filosófica do que as outras nesse sentido, e também existem alguns termos aqui que talvez você não esteja tão familiarizado. Eu digo isso porque eu, quando fui ler da primeira vez, por exemplo, o termo arte, como é exposto aqui, com base na filosofia clássica e tudo mais, não é a arte como a gente entende hoje, que seria mais propriamente as artes voltadas para aquele campo do belo, né, que são os empreendimentos artísticos do belo, né, que tem em vista a beleza. Mas sim uma arte no sentido aristotélico da coisa, que eu só fui compreender depois que eu vi um pouquinho de metafísica e que eu não tinha compreendido muito bem quando eu li essa obra pela primeira vez. Apesar de ter uma nota explicativa que dizia o que era,
esse conceito ainda ficava um pouco distante para mim. Então, se você é alguém que chegou nesse ponto e está tendo um pouco de dificuldade com o início da obra, não se desanime, faça um esforço, tente ler mesmo, e se você não conseguir compreender, mesmo se esforçando, vai avançando na obra e deixa um pouquinho de lado, porque a próxima, o que há depois aqui, o que chega depois, que é toda a parte da meditação, toda a parte de como o aluno deve se portar e como ele deve organizar suas leituras, é mais simples e vale muito a pena. E vai provavelmente jogar luz depois nas outras coisas que você vai compreender um pouco melhor. Então não deixe de desanimar esse fato, porque eu digo isso como uma experiência pessoal, porque da primeira vez eu deixei me desanimar e eu vejo hoje que se eu tivesse continuado um pouco mais, se tivesse me esforçado um pouco mais, eu teria aproveitado muito melhor a obra. E bom, dito tudo isso, eu vou propriamente ao que interessa. Já logo no prefácio, o autor vai dizer algo que vai permear, digamos, o espírito de toda a obra, que é o seguinte: há principalmente duas coisas que conduzem um indivíduo ao conhecimento, e elas são a leitura e a meditação. E na ordem do que vem antes, a leitura, ela sempre vem primeiro, que é o adquirir conteúdo. E é por isso que essa obra se pautará essencialmente na leitura, sobre a arte de ler. Ela vai investigar todo esse quesito de como nós vamos adquirindo esse conteúdo. Então, ele vai abordar aquelas questões mais requisitadas acerca da leitura, né? O que ler, como ler, por que ler, em que ordem ler, e tudo isso de maneira bastante exaustiva, passando por diversas ramificações que surgem desse assunto. Só que ele também não se fechará apenas nisso, porque ele também vai abordar muito bem o aspecto de meditação, e eu diria que principalmente é um dos pontos mais ricos da obra, ele falando acerca da meditação. E nesse vídeo eu vou falar principalmente do terceiro livro, são 6 ao todo, é quase como se fossem capítulos, que é onde está condensado propriamente esse assunto de maneira mais explícita, que são acerca da leitura e da meditação. E, bom, ele começa esse terceiro livro falando acerca do valor das artes liberais, né, o trivium, o quadrivium, aquelas 7, e quanto isso é importante para o desenvolvimento do espírito daquele que quer buscar a sabedoria. Ele vai usar como exemplos antigos, vai falar um pouco dos gregos e tudo mais, e como eles tinham que ter, como os estudantes daquela época, eles tinham que ter isso na ponta das línguas, eles tinham que saber as 7 artes liberais de cabo a rabo perfeitamente. Ele vai dar exemplos de Pitágoras, da academia dos gregos lá em geral, em que eles tinham que passar anos e anos em silêncio, simplesmente aceitando esses conhecimentos que vinham a eles, só para depois que eles estivessem completamente maduros nessas artes, aí sim eles começassem a opinar e abordar coisas mais específicas e se aprofundar em alguns outros assuntos, porque essas artes preparariam eles verdadeiramente para as vias, para atingir a sabedoria. E nesse sentido, ele fala que é esse o motivo porque existiram tantos sábios na antiguidade e o porquê os nossos estudantes de hoje, lembrando que isso aqui é no século XII, né? século XI e XII, mas também vale fazer uma ponte para a nossa época, mas é por isso que os estudantes de hoje são tão pouco sábios, porque eles não fazem esse exercício, eles não passam esses anos se aprimorando nas artes essenciais que foram eleitas como essenciais e fundamentais na antiguidade, que são essas 7 artes liberais, e devido a isso eles acabam abordando as coisas de maneira superficial e perdendo os fundamentos, as coisas mais básicas. Então, segundo ele, é nessas artes que reside o fundamento de todo aprendizado. E também diz aqui que são necessárias, para já dar uma continuidade, 3 coisas aos estudantes que devem ser consideradas, que são as seguintes: a capacidade natural, que é o quão facilmente aquele aluno consegue apreender e reter o que ele entrou em contato com, o exercício, que é o cultivar essa capacidade natural, sempre trabalhá-la pelo esforço, e também a disciplina, que seria viver de maneira louvável, sempre moldar, conformar a sua vida àquilo que foi aprendido. Então, uma verdadeira ponte entre conhecimento e vida. Afinal de contas, como ele mesmo diz, é indigna de louvor aquela ciência que é manchada por uma vida desonesta. Então, deve-se sempre ter em mente isso. E além dessas 3 coisas, também devemos nos sobressair no engenho e na memória, porque, como ele mesmo diz de maneira brilhante, o engenho encontra a sabedoria e a memória aguarda. E essa parte da memória é muito interessante. Eu faço aqui um breve parênteses para botar um comentário meu, que é o seguinte: eu acho que ela corrige um problema que eu vejo expresso em muitos lugares, tanto
universidade, escola, com as pessoas que eu convivo mesmo, que eu vou conversando acerca dessas coisas e eu vejo elas falarem sobre, que é o problema de se pautar a memória em dois extremos, que são os seguintes, né? Um dos extremos faz uma hipervalorização da memória, só que de maneira desordenada, né? Guardar fatos completamente aleatórios com o propósito de passar numa prova e ver isso como uma virtude absurda, sabe? Como se fosse o ápice da inteligência humana. Aquela decoreba de fatos completamente desordenada e sem conexão nenhuma. E o outro extremo faz uma hiperdesvalorização da memória, dizendo que não importa isso aí, decoreba é besteira, né, de nada vale, visto que nós temos os nossos aparelhos celulares conectados à internet, nós podemos pesquisar no Google e tudo mais, então ficar decorando qualquer tipo de coisa é perda de tempo. E o que o Hugo de São Vítor mostra aqui nas reflexões acerca da memória me parece ser a solução perfeita para isso, porque ela coloca as coisas no seu devido lugar. A memória, ela deve ser considerada, afinal de contas, ela é aquela que guarda a sabedoria, mas sempre considerada de maneira ordenada, servindo, digamos, de matéria para as nossas meditações, para que nós consigamos trabalhar cada vez mais essas vias para a sabedoria. Até o Santo Agostinho, ele afirma isso nas Confissões, né? Sem as minhas memórias, nada poderia pensar, nada poderia dizer. Elas devem ser esse material fundamental e devem fazer o papel de guardar a sabedoria. Isso eu achei verdadeiramente muito interessante toda essa reflexão. E bom, sobre as meditações, o próprio Hugo de São Vítor dirá que elas são a consumação do aprendizado. Afinal, se o princípio está na leitura e no adquirir conteúdo, a consumação está na reflexão persistente e investigativa das coisas. Vou até ler um trecho aqui que eu acho que explicita bem isso e que é muito interessante, que, para quem quiser, está na página 141, na qual diz o seguinte: pois é essencialmente ela que resguarda a alma do ruído das práticas deste mundo e faz experimentar de algum modo, nesta vida, a doçura da paz eterna. Lembrando, falando das meditações. Assim, depois que o homem tiver aprendido a buscar e conhecer, através das coisas que foram feitas, aquele que fez todas as coisas, então o espírito estará ao mesmo tempo instruído na ciência, inundado de alegria. E é por isso que na meditação o espírito humano alcança o seu máximo deleite. Brilhante, né? Além de ser muito bela essa exposição que ele faz aqui, acima de tudo, muito bem explicitada e brilhante mesmo. O homem que tiver aprendido a buscar e conhecer aquele que fez todas as coisas a partir das coisas que foram feitas, ele sim, além de tudo, além de estar instruído na ciência, estará inundado de alegria. Nossa, esse trecho aqui é um dos meus preferidos da obra, eu não poderia deixar passar nesse vídeo. Lembrando só que eu estou passando por esses assuntos de maneira bastante breve, esse vídeo não tem a pretensão de ser exaustivo e também não tem a pretensão de substituir a obra. Pelo amor de Deus, ele é antes um incentivo. É sério, essa obra do Hugo de São Vítor é brilhante do começo ao fim, ela é muito bela, ela é rica demais e, sério, mesmo que eu conseguisse abordar tintim por tintim da obra aqui no vídeo, não seria a mesma coisa. A leitura é essencial mesmo, por isso que, pelo amor de Deus, não deixem de ler. Mas, já partindo para os finalmentes aqui dessa exposição, uma das últimas coisas que eu queria comentar sobre é acerca da humildade e a importância que o Hugo de São Vítor explicita que ela tem na vida dos estudantes. E a humildade enquanto virtude para os estudantes se reflete basicamente em 3 preceitos que ele apresenta aqui, que são os seguintes, né? Não ter por desprezível nenhuma ciência ou escritura, esse é o primeiro preceito. O segundo é que para que o estudante não tenha vergonha de aprender com ninguém. E o terceiro deles é para que, tendo alcançado a ciência, não desprezar os demais. Então, esses 3 são essenciais e, segundo o que ele mesmo diz, por si só já afastam muitos daqueles que querem parecer sábios antes do tempo, porque o objetivo aqui é atingir a sabedoria e não parecer ter sabedoria. E quebrando qualquer uma dessas 3 coisas que ele apresentou aqui, já bastaria para se desvencilhar do caminho da sabedoria e cair no caminho da vaidade propriamente. É assim que, segundo ele, nascem esses charlatães que pensam que a sabedoria nasceu e há de morrer junto deles, né? E, bom, a última coisa que eu gostaria de comentar aqui sobre é uma dica que ele dá. Eu nem sei se dica, acho que dica é uma maneira de rebaixar, seria uma maneira reducionista, porque é mais profundo do que isso. Mas ele diz basicamente o seguinte para os leitores, né? Nós devemos ser pacientes nesse caminho para atingir a sabedoria, porque ele é árduo, e todo avanço deve ser gradativo, porque esse é o avanço verdadeiro. A pressa, diz ele, ela corrompe o processo e não o acelera,
verdadeiramente, né? O Shakespeare tem uma frase muito interessante acerca disso em Romeu e Julieta, na qual ele diz que a pressa atrasa igual o devagar. E é exatamente isso que o Hugo de São Vítor está querendo dizer aqui. Se nós nos apressarmos para atingir a sabedoria, muito provavelmente nós buscaremos um parecer ser sábios e não uma sabedoria propriamente. Esse apressar-se acaba atrasando e retardando o processo tanto quanto se nós fôssemos preguiçosos e o fizéssemos de maneira bastante devagar. E, aliás, eu não sei quantos estão familiarizados com esse mito, por isso que eu recomendo que, se você não conhecer, procure-o no Google. Mas, se nós formos apressados, faremos como Orfeu, que, ao se apressar para ver a sua mulher antes de deixar o Hades, quebrou as condições impostas pelos deuses e acabou a perdendo para sempre. Semelhantemente, se nós formos apressados demais para ver a sabedoria, acabaremos a perdendo também. E, bom, reitero aqui, se você não conhece o mito, para você entender o que eu estou falando, cara, acho que se pesquisar no Google já dá para encontrar material sobre ele. É um mito muito belo, eu recomendo que vocês vejam, mito da Grécia Antiga. E, bom, era isso que eu tinha para comentar sobre a obra. Eu espero não ter deixado nada obscurecido, nem nada do tipo que... Se ficou alguma dúvida, coloque aí nos comentários, eu vou dar uma olhada para responder. E não, reitero mais uma vez, não deixem de ler o livro, por favor, é um livro belíssimo, eu não faço jus, nem ferrando a tudo que está escrito aqui, e não vai valer muito a pena, porque ele é riquíssimo, tem muito conteúdo importante e muito conteúdo interessante aqui, que só vai adicionar nos seus estudos. E é isso, obrigado a todos que assistiram até aqui, e eu espero vê-los nos próximos vídeos. Valeu!